pastor. Lê tudo. Obrigado, vocês são uma bênção. Vocês querem fazer eu chorar, né? Isso aí. O pastor não vai chorar, mas eu quero agradecer o carinho da igreja e dizer que vocês são demais. Eu não tenho palavras para agradecer, tá? E eu preciso guerrear essas batalhas que eu estou guerreando, eu preciso fazer isso. Então, muito obrigado pelo carinho de todos. Pode sentar no lugar de vocês. Muito boa noite a todos, graça e paz. Para você também que está no SAR Online, eu quero agradecer a você que está participando do culto online conosco, mas você tem que vir nos conhecer presencialmente. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos estão felizes aqui? Levanta a mão, isso. Só os colorados que não vieram no culto, que estão forçando para o time deles perder, né, gente? Colorado que não vem no culto, ele está votando para o time dele perder. Eu só lamento por eles, entendeu? Eu lamento muito, brincadeira, né, gente? Mas os irmãos não são fáceis, não. Eu estava vindo para cá e uma coisa que mexe muito comigo é o tanto de idolatria que tem no futebol, né? Parou a cidade de Porto Alegre por conta do futebol. As pessoas perdem a noção de tudo pelo futebol. É muito incrível isso. Isso é um negócio assustador. Mas vamos para a palavra que vai nos alimentar nessa noite, amém? Nós estamos vivendo nesse mês, nós vamos falar sobre avivamento. Aviva no Senhor. E hoje o título da nossa palavra é: o que é avivamento? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9. O texto diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem algo, tem uma promessa que ainda os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. Mas se nós seguirmos a tua palavra, iremos encontrar todas as promessas que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, nessa noite edifica-nos, fala conosco, derrama sobre nós o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olhe para mim. O que é avivamento? Nós conhecemos a história de alguns países, país de Gales. Nós conhecemos o avivamento da Rua Azusa. Nós ouvimos sobre o avivamento do Chile, da Bolívia, perdão, o avivamento da Bolívia. E a gente fica pensando, quando que vai vir o avivamento para o Brasil? E hoje eu quero entrar em algo bem interessante aqui, sobre sinais, prodígios, sobre princípios para que esse avivamento aconteça no Brasil. Quantos aqui sabem que o Brasil tem uma promessa de ser o celeiro do avivamento para as nações? Você sabe que são mais de 100 países? Quem sabe? Quem sabe? Mais de 100 países. Imagina que o Brasil vai ser a chama do avivamento para mais de 100 países. É bastante ou não é? Então, para que isso aconteça, precisa um derramar do Espírito Santo. Precisa que Deus derrame do seu Espírito sobre a terra. E olha que interessante, o Brasil tem clamado por isso. Nós temos aguardado por esse momento, nós temos buscado, intercedido, aguardado pelo momento em que o Brasil vai ser avivado, em que vai haver um derramado Espírito sobre o Brasil. A igreja brasileira tem se posicionado para viver esse grande avivamento tão prometido sobre o Brasil. Um dos maiores pregadores dos últimos 100 anos, um dos maiores homens da América, chamado Billy Graham, ele olhou num congresso, tinha todas as bandeiras, mais de 80 bandeiras, e ele se ajoelha em cima da bandeira do Brasil, sem ainda não ter vindo no Brasil, e ele diz que viu uma chama saindo dessa nação. E ele profetiza que o avivamento sairia então
daquela nação onde ele estava com os joelhos dobrados em cima da bandeira, e essa bandeira era a bandeira brasileira. E o Billy Graham, nessa época, em 80 e alguma coisa, ele ainda não tinha pisado no Brasil. Olha quanto tempo nós temos clamado para conhecer um avivamento verdadeiro. No ano de 2000, nós passamos por algo parecido com César Castellanos, que gerou um movimento de avivamento na Bolívia, aonde nós temos amigos que tiveram lá e que falaram para nós: Jonas, nós fomos lá e a gente entrava nos becos, nas comunidades, e era culto no meio da rua, e era pessoa sendo batizada pelo Espírito Santo, eram sinais se manifestando, gente batizada. Tu entrava numa comunidade, daquelas comunidades dominada pelo narcotráfico, pelas Farc, e os traficantes, as pessoas, elas eram tomadas pelo Espírito Santo. Cuida isso que eu quero falar para você. Quando o avivamento, o que é um avivamento, pastor? Quando o avivamento chegar, uma das evidências fortes do avivamento é o elevado nível social das pessoas. Quando o avivamento chega por meio dos sinais, do poder de Deus, dos prodígios, um ponto muito forte que você deve observar é que a sociedade tem o seu nível social elevado. O nível de conhecimento, de educação, de cidadania, de capacidade de viver como em sociedade, na etimologia da palavra sociedade. Quando a igreja alcança esse ponto, esse ápice, a igreja começa a abençoar uma geração avivada. O avivamento, queridos, ele tem que ser bíblico. Hoje nós podemos confundir o avivamento com um show, por exemplo, de um bom cantor gospel. Não é isso ainda. Eu quero dizer para vocês que o avivamento o ponto mais forte do avivamento para mim. É quando nós entrarmos nas vilas aqui ao redor da igreja, e nós entrando nas vilas para evangelizar, as pessoas sairão de dentro das suas casas para serem cheias do Espírito Santo. As pessoas sairão de dentro das suas casas para receberem Cristo, para receberem o poder de Deus. As pessoas sairão da miséria, os moribundos sairão das ruas. Nós vamos resgatar essas pessoas da pobreza extrema, levando elas ao conhecimento de Cristo, libertando elas para viver sã. Isso é avivamento. A igreja foi chamada para fazer esse avivamento na terra. Só que hoje, queridos, nós vivemos exatamente assim. Não estamos inconformados porque tem um idoso morando na rua. Não estamos inconformados porque tem crianças na rua. Não estamos inconformados porque tem pessoas vivendo em lugares que você, quando chega, você assusta. Hoje eu fui fazer um trabalho, no meu trabalho, num lugar, numa comunidade em Porto Alegre, fazer uma desobstrução de um arroio, e eu fui com a equipe lá e eu fiquei assustado. Aquilo mexeu comigo. Eu entrei para dentro do carro chorando. Falei: Deus, as pessoas não podem viver dessa maneira. As pessoas não podem viver desse jeito. Eu entrei dentro do carro chorando e fiquei quieto. Falei: meu Deus, por que isso? E o Espírito Santo começou a me ministrar meu coração e falar: meu filho, porque as pessoas ainda não conhecem o amor e o poder de Deus, porque as pessoas ainda não se renderam, elas preferem usar a revolta da escassez, da pobreza, da miséria, para se voltarem contra aquele que pode tirá-las da miséria. As pessoas sofrem porque ainda não teve, e eu convido você, Igreja Sara Nossa Terra, a ser parte desse exército de Deus que vai derramar o Espírito Santo nesses lugares, entrar pelos becos, pelas favelas, pelos bueiros, pelos valões e pregar o Evangelho e tirar as pessoas dessa situação, no poder do nome de Jesus Cristo. Esse queridos, algo que mexe com a minha vida, com o meu coração, é isso. Porque você vai ver a palavra de Deus dizendo que o nosso papel é de ser um elevador social. Não existe avivamento com pessoas que vão ter uma cama quente, enquanto o seu semelhante está jogado na rua. Não existe avivamento enquanto não houver o equilíbrio da justiça.
Não existe avivamento, queridos, enquanto não houver um povo, uma nação que busca a Deus. Uma nação que busca a Deus, um clamor. Sabe, quando eu e você começar a clamar pela mudança da estrutura, quando nós estivermos inconformados, quando nós olharmos, querido, para esse lugar que eu fui hoje, eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, eu filmei, eu fiz 3 filmagens, falei, meu Deus, isso aqui é inacreditável. É inacreditável o ser humano viver desse jeito. E você olha e vê o teu semelhante daquele estado. Você fala, meu Deus do céu, como, por quê? E nós precisamos entender, queridos, que há só um caminho. Escute o texto de Provérbios, capítulo 1, abre na sua Bíblia o verso 23, e eu quero que você entenda isso, para que você possa se mover pelo Espírito de Deus. Diz assim o texto: deem ouvidos à minha repreensão, eis que eu derramarei o meu Espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Ei, preste atenção, quando nós ouvimos a repreensão, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus derrama do avivamento. Quando as pessoas que vivem hoje em situações de extrema pobreza forem tocadas pelo Evangelho, forem tocadas pela palavra que só pode chegar até elas através de uma pessoa que já foi transformada, que já foi lavada e remida pelo sangue de Cristo. Algumas pessoas falam que o livro de Atos diz que Deus acrescenta os que vão sendo salvos. Querido, se você não ir levar a palavra para que Deus acrescente os que vão sendo salvos, não vai ter o efetuado serem salvos. As pessoas se escondem atrás dos textos sem contexto e diz: não, pastor, a Bíblia diz, aleluia, que o Senhor, aleluia, Ele irá nos últimos dias, aleluia. Que é isso, irmão? Você sabe o que significa a palavra aleluia? Sabe? Nós precisamos entender a ação da oração. Quando eu oro, quando eu fui transformado pelo Espírito Santo, eu tenho que ir, porque eu estou pronto para resgatar o perdido. Eu estou pronto para levar o avivamento até alguém. O problema hoje do brasileiro, sabe qual que é? O brasileiro quer o avivamento, mas ele não está pronto para fazer as mudanças necessárias para recebê-lo. Todo mundo quer ver o avivamento. Eu vejo as pessoas falando: nossa, o que é isso, avivamento? Avivamento é alegria, é paz, é gozo no Espírito, é derramado o poder de Deus, é mudança. Mas sabe aonde, queridos? Preste atenção em mim. Sabe aonde que o avivamento ele acontece verdadeiramente? Quando ele se torna um projeto de vida, de reestruturação emocional, física, espiritual da sociedade que você mora. Quando as pessoas se unirem para lutar, para fazer o bem. Eu pergunto para vocês, há 20 anos, 25 anos atrás, existia uma coisa muito famosa nas vilas, chamava Associação de Moradores. Tem hoje? Aonde tu mora? Funciona? Porque as pessoas estão endurecidas, entenebrecidas, deixaram de conquistar, deixaram de se unir em sociedade para que a rua seja limpa, para que a natureza não seja agredida. Como que vem a paz, como que vem a alegria, como que vem o derramado do Espírito no meio disso? Como que vem? Se pedir para você se mover, você vai dizer assim: ah, eu não posso, estou muito ocupado. Ei, preste atenção. O poderoso Deus que pode trazer o avivamento, Ele quer organizar a sociedade onde você mora a partir de você. Você é o avivamento para o teu condomínio, você é o avivamento para o teu beco, você é o avivamento para a tua rua. Você precisa entender esse ponto, que da palavra de Deus, ela vai se cumprir no Brasil, quando você entender que o avivamento vem pelo poder de Deus que está em você.
que está em nós. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos um prédio aqui, né? Mas esse prédio não nos detém, porque a palavra é viva. Então, quando nós estamos cheios da palavra, nós saímos para fora com a palavra. Amém? A igreja brasileira vai entrar por esse caminho de excelência, sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu achei que esse sim está fraco. A igreja brasileira vai entrar por esse caminho de excelência, sim ou não? Sim. Amém, graças a Deus. Preste atenção nisso, queridos. A igreja hoje cresceu muito. E o tanto que ela cresceu é assustador. A gente olha e nem consegue às vezes conceber o tanto que a igreja já realizou, principalmente no Brasil. A igreja cresceu muito, avançou muito em todos os aspectos da sociedade. Mas você sabe qual que é a chave disso? Quem sabe? A oração. Eu me lembro em 2000, no primeiro derramar que teve no Rio Grande do Sul, que veio um pessoal do México e começaram a despertar a igreja para orar pela nação, pelos políticos. Começaram a forçar para orar dentro do Palácio Piratini. Começaram a dar volta na prefeitura, eu me lembro disso em 2000. E foram muito resistidos por isso. Muito resistidos. Muito, eu me lembro da resistência dos crentes, principalmente dos místicos. Principalmente o crente que ele é místico, aquele crente que eu acabei de falar aqui, aleluia, aleluia, aleluia. E aí, irmão? Mas saiu daquela porta para fora, ele é o capiroto. Não ajuda a juntar o lixo na frente da porta dele. Joga o lixo na rua e espalha, porque é a prefeitura que tem que limpar. Mas ele é o cara crente. Ele é o cara crente, ele é o cara santo. Não ajuda a melhorar nada, porque a culpa é do governo. Mas ele é crente. Mas eu quero te mostrar que essa não é uma verdade. A única verdade que existe é que a oração que foi começada no ano de 99, 2000 mudou o Brasil, mudou a igreja brasileira, deu outro rumo para ela, e ela se tornou uma igreja forte. E hoje, querido, o avivamento, ele só pode chegar até nós quando o sobrenatural vencer o natural. Hoje você tem na mão a internet, o Dr. Google. Hoje, olha o que está acontecendo hoje. Olha o que está acontecendo hoje. Se você não falar bonito, você não é bom pregador. Se você não estudar os gatilhos emocionais das pessoas, você não é bom pregador. Lá atrás, há 25 anos atrás, o irmão só precisava saber ler. E Deus fazia um rebuliço. Pessoas levantavam da cadeira de roda. Pessoas eram curadas. Hoje não. Hoje tem, como é que se diz? O crente auditor. Ele vai no culto para avaliar o pastor. Vamos ver se esse pastor está valendo a pena, porque senão já vou para outra igreja. Que lá é melhor, as luzes, o show é melhor. Eu vou para lá. Isso não vai trazer avivamento para o Brasil. Isso vai trazer sofrimento para a igreja brasileira. Uma igreja dividida não vai subsistir. Reino dividido não subsiste. A igreja precisa estar unida. E ela precisa entender que ela tem que operar no sobrenatural para vencer o natural. E como isso, pastor? Vamos lá, através de prodígios e sinais. Marcos 16, abre a sua Bíblia, Marcos 16, 17, verso 16 e 17, Marcos. Vamos lá, capítulo 16, quem achou diga amém. Quem não achou, não diz nada. Diz assim: quem crê e for batizado, eu estou usando 16, é 17. E estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome.
expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Primeiro ponto: sinais, prodígios e maravilhas para o avivamento. Isso é avivamento. João 20:30, vamos ver o que está escrito em João 20:30. Pega na sua Bíblia aí, João 20:30, abre lá. Diz assim o texto: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que para que crendo tenham vida em seu nome. Preste atenção em mim. O autor do livro de João está dizendo que alguns milagres não foram registrados, mas esses sinais que já bastam para mim e para você, que eu falei anteriormente, de Marcos 16, eles foram registrados para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenha vida em seu nome. Ei, os sinais dos milagres, eles vão denunciar, eles vão dizer que o avivamento está chegando. Atos 5, abre na sua Bíblia, Atos 5:12, diz assim o texto: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Queridos, nós precisamos voltar a ver os sinais. Atos 4:33, vamos ver o que diz Atos 4:33, abre na sua Bíblia. Aleluia, diz assim o texto, Atos 33: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Queridos, olhe para mim, Deus sabe da abundante escuridão que vive os homens. Deus conhece a escuridão das pessoas que estão sofrendo agora, das pessoas que estão na rua, de pessoas idosas que estão abandonadas, de pessoas que estão agora na drogadição. Deus sabe, queridos, que essas pessoas estão vivendo na escuridão, né? elas vivem como é que eu posso dizer para vocês, num emaranhado de desilusão, de frieza, de endurecimento do coração, que elas não conseguem enxergar uma saída. E por isso que a igreja, para tirar essas pessoas dessa solidão, para tirar as pessoas desse lugar moribundo, a igreja vai precisar sair para fora com a força do Espírito Santo. A igreja vai precisar ser uma igreja séria, que se consagra, que tem devoção, que conhece a Bíblia, que se entrega, que se rende a Cristo, para poder levar o quê? Os sinais, os prodígios lá fora. Quando entrar num lugar desse, alguém saltar de dentro de um barraco, dizendo: eu quero Jesus, eu quero transformação. E você vai dizer: nossa, mas eu não fiz nada. Querido, é porque você está cheio do Espírito Santo. Quando você passar pelo beco, vai saltar alguém para fora. Quantos conhecem o testemunho do irmão da Assembleia de Deus, que ele estava numa igreja, morava num barraco, chegou o pastor novo para assumir a igreja, disse que ninguém ia na casa do irmão. O pastor chegou à igreja, era a igreja geladona, sorveteriana, todo mundo olhando com os olhos arregalados, com a boca travada, que nem diz o Marco Feliciano, olhando para ele, ele falou: que igreja é essa? Não é a Assembleia de Deus. E o irmão lá na ponta dava glória a Deus, aleluia, e orava, e o irmão era um cara fervoroso. Um dia ele disse que seguiu o irmão, e foi no barraco dele. Ele disse que quando chegou na frente do barraco, ele sentiu a presença de Deus, e ele não sentiu quando chegou para assumir a igreja. E quando ele chegou na porta do cara, disse que o cara gritou: ah, Deus, tu és um Deus que me responde. E disse: entra, pastor, pode entrar, porque até hoje nenhum pastor dessa igreja, bonita, linda, maravilhosa, veio aqui me visitar, mas hoje Deus mandou o senhor me visitar aqui. E o pastor disse que entrou tremendo já para dentro da casa do irmão, mas o irmão carregava a presença do Espírito Santo. O irmão lia a Bíblia, o irmão orava, o irmão jejuava, o irmão não era crente que ficava esquentando cadeira. O pastor disse que entrou dentro da casa do irmão e foi batizado no Espírito Santo. O pastor disse que entrou na casa do irmão no barraquinho, na beira do valão, e ele disse: eu quero aceitar Jesus de volta.
Queridos, nós precisamos despertar, porque somos nós que vamos carregar os sinais. Somos nós que vamos levar o avivamento para libertar os homens da escuridão, para transportá-los, como diz Colossenses, das trevas para a luz. Somos nós, a igreja, e o povo aí fora está clamando, o povo está pedindo misericórdia. Escute isso, queridos, não se omita como igreja. Você, como igreja do Senhor, não pode ser covarde. Olha o que Jesus disse para Tomé. Jesus disse assim: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Paulo, queridos, teve um encontro com Jesus metafísico, e ele fez um estrago pregando o evangelho, no bom sentido da palavra. Ele levou o evangelho aos confins da terra. Paulo foi um homem valente, queridos. Deixa eu falar algo para você, não sei se você conhece isso. Você sabia que nos dias que nós estamos vivendo, você vai precisar ser muito valente para viver o avivamento? O livro de Mateus diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Será que nós somos uma igreja que vai se apoderar do poder de Deus, ou nós somos uma igreja que está fazendo exatamente isso que diz 1 Coríntios 14, 22? Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim de toda a igreja, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem, preste atenção, porém se todos profetizarem, entrar ali um não crente ou um não instruído, e ele será convencido por todos e julgado por todos, os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Quando o texto está falando para nós profetizar e não orar em línguas, não só ficar cheio do Espírito Santo dentro da igreja, profetizar é falar no idioma que você entende. Então você vai sair pelos becos, pelas ruas, falando do amor de Jesus, profetizando a salvação na vida do moribundo, na vida do bêbado, na vida do drogado, na vida da prostituta, na vida do assaltante. Você vai profetizar, o Senhor Jesus vai te encontrar e vai transformar a tua vida. Essa é a palavra do Senhor, porque dentro da igreja, queridos, nós oramos em línguas crente para crente, coisa maravilhosa. Se tiver interpretação, então aleluia. Mas e lá fora, nós temos que profetizar para o não instruído, para o não douto. Você precisa falar, pregar o evangelho da salvação, levar a libertação para as pessoas. Isso é avivamento. Quando você traz alguém para Cristo, você é avivado. Amém, queridos? Deus quer enviar sinais. Sabe por quê? Porque eles, as pessoas não crentes, precisam ver os sinais para crer. Tomé, queridos, eu acabei de ler, Tomé precisou ver para crer e acreditar na visitação de Deus. Jesus foi lá e mostrou para ele os buracos. Miserável. Hoje as pessoas aí fora precisam ver em mim e você os sinais, o testemunho para que elas venham para a igreja. Preste atenção em mim. A igreja primitiva, queridos, ela trouxe esse temor. Quando a igreja primitiva caminhava pelas ruas, Deus acrescentava os que iam sendo salvos, porque havia testemunho. Amém? Não, pastor, vamos reunir nós aqui, ficar aqui só nós, a gente é cheiroso, a gente tem carro do ano, a gente é bonitinho. É, irmão, por isso que você usa texto fora de contexto. Você tem que usar mesmo, dizer assim, está escrito,
Deus vai acrescentar, eu não preciso fazer nada. É isso aí que tu tem que fazer mesmo. Agora, se tu crê no poder de Deus, tu vai ter que dar demonstração dos sinais, testemunho. A igreja primitiva saía para fora, a igreja primitiva temia ao Senhor, e eles andavam pelas ruas, e as pessoas eram batizadas, eles iam nos lugares, as pessoas recebiam Jesus. Pedro chegou num lugar, a Bíblia diz que 3.000 almas foram batizadas num só dia. A igreja primitiva deu testemunho do que é o avivamento verdadeiro e genuíno. Hoje as igrejas estão lotadas de gente dançando. Não é que não pode dançar. A igreja precisa viver vivas de júbilo, sim. Mas a igreja não pode estar vivendo uma festa atrás da outra. Gente chamando gente da outra igreja para vir para a mesma igreja. Queridos, são tudo crente. Vamos trabalhar para socorrer essas pessoas que estão sofrendo. Vamos trabalhar, queridos. As pessoas não conhecem Deus, vivem como animais. Em Porto Alegre tem pessoas semelhantes a você vivendo como bicho. E tem gente que acha bonito ficar pulando de igreja em igreja. Querido, não existe igreja ruim. Existem pessoas que não querem serem instrumentos vivos nas mãos do Senhor. Queridos, não existe homem bom, mas existe homem que ao entregar a sua vida para o Senhor transforma ele em instrumento de bondade. Queridos, você precisa entender, a igreja, eu estou convertido um tempo já, e às vezes me dá uns irritamentos. Vocês me conhecem, sabe que o pastor de vocês é um cara sangue nos olhos. E eu garanto para vocês que mesmo sendo sangue nos olhos, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Porque quando eu vejo a injustiça, eu me movo. Agora tem gente que é passivo, que é fleumático. Quando vem a injustiça, ele rapa fora. Mas ele é o bom. Ele não fala. Ele não expõe. Ele não é enérgico. Ele é o bom. Para mim, querido, só tem o Espírito Santo quando alguém vê a injustiça e se move. Porque o Espírito Santo de Deus é justiça para corrigir os erros dos seres humanos. É preciso despertar. Você e eu façamos como a igreja primitiva, atraímos os sinais e prodígios, são a confirmação do avivamento. Deus estende a sua mão e derrama da sua graça, fazendo grande alegria vir sobre a terra, fazendo grande organização vir sobre a sociedade, fazendo grande libertação vir sobre as vilas, sobre os becos, sobre os viadutos, sobre as ruas de Porto Alegre. Façamos a vontade de Deus, meus irmãos. Caso contrário, você vai ficar coçando ferida. Vai ficar coçando ferida. Eu quero te desafiar, meu irmão, a nesses dias que nós vivemos, se você nunca ganhou uma alma para Jesus, eu vou falar algo aqui, está sendo gravado, mas eu tenho que me expor, porque eu sou pregador do Evangelho, e eu vou ser perseguido, não vai ter jeito. Se tem alguém em depressão aqui, eu vou te dar uma direção na tua vida. Você que vive depressivo, ganha uma alma para Jesus. E a Bíblia diz que Deus vai achar graça na sua vida e vai te curar da depressão. Se tem alguém aqui que gosta de criticar o líder, o pregador, o pastor A ou B ou C, abre uma igreja. Se tem alguém aqui que acha que a igreja que é responsável pelas pessoas viverem na pobreza, porque as pessoas isso e aquilo, administra uma igreja. Fala comigo. Fala, pastor, eu quero abrir uma igreja. Eu já tenho a cidade, eu já tenho o lugar para te levar. Já tenho. Eu já tenho um lugar para te levar. Ah, pastor, tá bom, vamos lá. Então só arruma somente a roupa do corpo.
sem mala, sem alforje, como está escrito. E eu vou te levar para a cidade para abrir a igreja. Mas o Senhor vai me dar o dinheiro para alugar o salão. Eu não vou te dar nada. Eu vou te dar o lugar para te pregar o evangelho. Se tem sinais na tua vida, tu não precisa de dinheiro. A Bíblia diz que tu não precisa de mala nem de alforje. Que evangelho é esse que você não conhece? Que igreja é essa que quer conhecer o avivamento, mas não conhece a palavra? Que igreja é essa, querido, que nós estamos vivendo no século 21? Eu quero convidar você a refletir nisso, preste atenção. O livro de Atos 4:31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia eles anunciavam a palavra de Deus. Preste atenção, quando eu abri a primeira célula, eu e a minha esposa, eu precisei que dentro da minha casa, na sala da minha casa, acontecesse sinais, cura de criança, cura de pessoas, para que o meu ministério começasse. Começou a minha célula e as pessoas chegaram, e Deus falou, ora, e eu orei, teve cura. Eu orei, teve libertação na sala da minha casa. Quando eu me dei por conta, eu e a minha esposa, a minha sala tinha 30, 40, 50 pessoas. E nós começamos então a delegar as lideranças, abrir outras células. E daqui a pouco Deus falou para mim assim, para minha esposa: no que vocês são fiéis, eu vou usar vocês. Nós naquele ano de 2014, 15, nós casamos 20 casais. Pessoas que nós resgatamos, ganhamos no piquenique, lembra, amor? No piquenique, logo que abriu ali o Boulevard, no piquenique nós ganhamos 3 casal. Na vila nós ganhamos mais algum casal. Lá não sei aonde ganhamos mais 2, 3 casal. Quando nós fomos ver, aquele povo não era casado, era um povo que vivia junto. E Deus falava, vamos casar todo mundo. Casou todos. Teve os mais resistentes? Teve. Teve os que foram embora, ingratos? Teve. Mas nós cumprimos o propósito com sinais. Você sabe por que eles me seguiram? Sabe por quê? Porque eles viram sinais na minha vida. Eles falaram, o cara tem a unção. Tem muita gente que vai precisar ver o poder de Deus na tua vida, senão ele não vai converter. Então o teu testemunho, meu irmão, ele é primordial. Amém? O teu testemunho é um avivamento. Olha para mim, igreja Sara Cavalhada. Olha o que eu vou te dar um recado para ti aqui hoje. O teu clamor só vai chegar nos céus quando tu enxergar os pobres de espírito e trazê-lo eles para conhecer a Deus. Tem gente que quer, eu quero. Não vai ganhar, não vai ganhar. Sabe por quê, queridos? A igreja é um lugar maravilhoso. Mas tem gente que vem na igreja, eu quero. Deus não vai te dar. Porque se tu não tem compromisso com almas, com vidas, para que tu quer riqueza? Para que tu quer mais regalo, como diz os hermanos da Argentina? Para quê? Tu quer humilhar alguém? É isso que tu quer? Por que tu quer mais, se tu não faz nem o mínimo? Ganha uma vida para te ver, irmão. Eu conheço um monte de gente que diz que é depressivo. Ganha alma para te ver que a depressão vai embora. Ganha alma para Jesus. Vai lá atrás do perdido, vai lá e chora com ele, vai lá e vê a dor dele, vai lá e luta por arrancar ele daquele local. Fala, Deus, usa a minha vida. Deus, manifesta o teu poder através de mim para resgatar essa pessoa. A depressão vai embora. A depressão foge de ti. Sabe por que eu sou um cara que em Deus eu sou ousado? Porque quando eu chego nos lugares como eu cheguei hoje, sabe o que acontece comigo? Eu falo, eu nunca vou entrar em depressão, porque eu estou 1000 vezes melhor que essa pessoa aqui. Então eu vim aqui para fazer alguma coisa, para ajudar ela. Eu não me permito a viver isso,
Porque quando eu chego diante de uma situação dessa, eu falo: Senhor, como é que eu vou entrar em depressão se tem um semelhante meu aqui no sofrimento profundo? Como, queridos? Mas eu ganho pouco, ganha pouco, porque você não está fazendo a vontade de Deus. Mas eu quero mais, queridos. Não vai ganhar. Infelizmente os cristãos se envolvem, queridos, com essa teologia que você não conhece, a teologia celestializada, e deixaram de operar, sabe aonde? Nos problemas sociais da sociedade. A Bíblia ensina que a igreja é responsável pelo órfão, pela viúva. A igreja brasileira não se envolve muito com isso. Por quê? Porque a igreja brasileira, ela tem os crentes, não dá para falar? A igreja precisa manifestar o poder de Deus. Queridos, ser igreja não é vir aqui para receber uma palavra maravilhosa e ir para casa reclamando da chuva. Ser igreja, irmãos, é sair daqui e mudar a sociedade. As pessoas estão caindo do teu lado, estão morrendo. As pessoas estão se destruindo do teu lado, você não faz nada. Mas você chega na igreja cheio de reivindicação, chega na igreja cheio de conversa fiada, chega na igreja e quer isso, quer aquilo. Irmão, faz alguma coisa, ganha uma alma para Jesus, tira uma pessoa da escuridão e traz ela para a luz. Meu irmão, não vem para a igreja sozinho, traz alguém contigo. Você tem um bom carro, esse carro é para te servir. Você tem uma boa casa, você tem cama quente, você tem comida na mesa, você tem um trabalho, então serve a Deus, que Ele vai te dar mais comida, mais trabalho, Ele vai te dar mais vida abundante, Ele vai te dar, porque você gerando vida, Deus pode te dar mais em tudo. Você gerando sinais, Deus pode te dar mais em tudo. Preste atenção, queridos, Deus, Ele, a verdade bíblica que tem para nós é essa: Ele mandou nós fazermos a obra dEle. Claro que em Cristo, todas as maldições de pobreza, de tudo que for tranqueira é quebrada, nós sabemos disso, mas Deus mandou fazer a obra, amém? Efésios 2:10, abre a sua Bíblia. Deus mandou nós fazer a obra dEle, pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Sabe o que é uma boa obra, querido? Sabe o que é uma boa obra? É as ações realizadas no âmbito natural. É você se preocupar lá na tua rua, lá, em conversar com teus vizinhos, para não jogar lixo no bueiro. Mas não com tom professoral, queridos. Não, com respeito. É você, quando vê alguém errando, não vai lá esculachar o filho do fulano, do ciclano. Conversa com ele, talvez ele não tenha ciência do que está fazendo. Se nós temos agora, Deus da tarde, homens inteligentes, doutores, empresários, na frente de um estádio de futebol, esperando uma partida de futebol. Ignorância. Capaz que tu não vai ter um jovem jogando lixo no bueiro, na ignorância, sem saber o que aquilo ali pode causar amanhã. É isso, queridos. Tem empresário agora, a tarde inteira, parou tudo, para ficar na frente de um estádio, bebendo, enchendo a cara de cachaça. E é isso. Olha que desfavor ele faz, olha que desserviço ele faz para a sociedade. É um desserviço para a sociedade. Porque eu atrapalho todo mundo para fazer uma desgraça, mas não ajudo ninguém a sair do monturo. Eu atrapalho, eu quero carro, para quê? Para urgia. Eu quero um salário melhor, para quê? Para desviar. É ou não é verdade? O jovem vive muito isso.
Gente, dá um poderzinho para um jovem para te ver. Pai, logo ele sai da igreja para aprontar uma grande. Depois volta todo arrebentado. Às vezes até doente. Aí volta doente e fala assim: se Deus não me curar, eu vou embora. Não vai curar não, agora você vai viver essa consequência. Então não é esse Deus, não é o Deus que eu procuro. Tem outro? Vai tentar de novo? Queridos, preste atenção no que eu quero falar para você. Pasmem com isso. Pasmem com isso. Todas as nações do mundo que buscaram o Senhor e que transformaram a sua sociedade, elas, meus irmãos, conseguiram o avivamento. Gales começou o avivamento no social. Rua Azusa começou no social. Sabe o que está acontecendo hoje com a nossa geração? Sabe o que está acontecendo? A nossa geração espiritualizou tanto, mas tanto, que ela perdeu esse filtro aqui, sociopolítico. Perdeu o filtro. Perdeu. Sabe o que acontece hoje com o Brasil? Tudo entrou na linha da banalidade, desrespeito. Se o cara falar para ti de um político, tu espragueja até a 10ª geração dele, e tu é crente. Se o cara falar para ti qualquer coisa, a igreja não tem que se meter nisso. O avivamento vai vir por meio de uma sociedade transformada pelo poder de Deus. E uma sociedade transformada pelo poder de Deus vai precisar ir por esse caminho. Qual o caminho? Sociopolítico. Corrigir o quê? A carência da sociedade. Uma sociedade que vive na extrema pobreza, que vive em situações de calamidade. Pessoas que vivem hoje desesperada da vida, sem perspectiva de trabalho, de estudo. Uma sociedade prostrada, que precisa ver sinais, prodígios para se levantar. Cadê a igreja? Cadê a igreja que vai levar os sinais? Cadê a igreja que vai trazer esse avivamento? Cadê a igreja que vai dar a demonstração do avivamento? Cadê a igreja que vai trazer Jesus de volta? Cadê a igreja que vai lá e vai operar no meio da sociedade a libertação de mente, aqueles que estão cativos, que vão voltar a estudar, que vão desejar trabalhar, que vão desejar construir a sua casa? Rio Grande do Sul, preste atenção. Por que nós temos diferenças e classes? Porque tem um povo que se organiza, tem outro que se desorganiza. É por isso, queridos, quem inventou a palavra preconceito foi o desorganizado. Sabia disso? Ao invés de se organizar para as coisas funcionar, se desorganiza e inventa uma desculpa. É isso que acontece no nosso meio, e nós não queremos aceitar isso. É ou não é verdade? Nós não queremos, e eu falo de mim aqui. Quanta coisa a gente ouve e não para pensar. Não, para um pouquinho. Mas aqui onde que eu moro está uma bagunça. Mas por que está uma bagunça? Porque nem eu me movo para arrumar. Pronto. Eu não preciso culpar A, B ou C. Eu me responsabilizar. Fala, para um pouquinho, vou começar então a fazer alguma coisa para melhorar. Escute isso, nós vamos encerrar. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. O Senhor Jesus quer abençoar a minha vida e a sua. Muitos de nós dizemos assim, cuidar dos pobres, dar bolsa isso, bolsa aquilo, é responsabilidade do governo. A palavra de Deus, queridos, a Bíblia,
sagrada, diz que essa responsabilidade é da igreja, cuidar do órfão, da viúva e dos pobres. E agora, o que nós vamos fazer? O texto de Tito diz assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A Bíblia diz, queridos, o que é verdadeiro, o que vai trazer o avivamento. O ensino bíblico cristão diz que eu e você devemos atuar em todas as áreas sociopolíticas da sociedade. Sabe por quê que está do jeito que está? Porque nós estamos, como diz o livro de Tiago, a nossa fé é uma fé muitas vezes morta, é uma fé sem obras. Preste atenção no texto. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião pura, imaculada, para como o nosso Deus e Pai está em visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Está escrito aqui: o avivamento começa quando nós mudamos a sociedade. Então, não precisa mais praguejar o governo, porque realmente, se você não ocupar o seu lugar, ele vai fazer o que quer, e você tem que aceitar, porque você não ocupou o seu lugar. Amém? Não amém, porque nós vamos ocupar o nosso lugar. É isso que nós vamos fazer. Calma, irmão. Meus irmãos, diz Tiago 2,14: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupas e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você entendeu isso? O 18 diz: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. E aqui eu acrescento: viva. Irmãos, a Bíblia, o que é bíblico é que nós devemos trazer equilíbrio para a sociedade com as obras. Os sinais, os prodígios te seguirão para você equilibrar a sociedade com as obras que operam por meio da sua fé. É por isso que a igreja, ela precisa ser despertada para entender, queridos. Por exemplo, aqui eu tenho jovens aqui. Eu quero que esses jovens comecem a pensar na sociedade, pegar a cachola de vocês para pensar e ocupar os lugares de autoridade dessa cidade. Vocês estão entendendo o que o pastor sempre fala aqui? Vocês sabiam que nós estamos com um problema no Rio Grande do Sul? Tem desembargador saindo na compulsória e não tem outro desembargador para assumir o cargo. E aí, jovens, o que vocês estão fazendo da vida? Precisa um cara ficar até os 75 anos no judiciário, porque não tem um cara com 35 anos apto para passar numa prova da magistratura. O que nós estamos fazendo com a sociedade, com aquilo que Deus nos deu na mão? A nossa fé, queridos, se nós não estudar, se nós não trabalhar, ela é sem obras. Essa obra que o livro de Tito está falando, que o livro de Tiago está falando, ela é para equilibrar a sociedade. Olha para mim, quando você se levanta para estudar, quando você se levanta para trabalhar, você está curando a terra, a sociedade.
Quando você se levanta para organizar a tua casa, a tua rede fluvial de esgoto, quando você se levanta para organizar a chegada da água até a tua casa potável, quando você se organiza para chegar a energia elétrica, você está curando a sociedade. É isso que nós devemos fazer. A fé precisa dar testemunho de boas obras. Caso contrário, meus irmãos, não tem avivamento. Ei, a igreja brasileira tem que parar de gerar fé duvidosa. Queridos, olha para mim, as pessoas já não respeitam mais um pastor. Eu vejo o meu sogro com 55 anos de ministério falar: pois é, meu filho, eu me lembro no ano tal, 1964, na ditadura, o pastor, o missionário era respeitado. Rapaz, hoje tem gente que ousa falar tanta coisa contra um pastor, que só de ouvir já dá uma coisa ruim na gente. Desculpe se tem alguém aqui que faz isso. Eu já falei outro dia, sabe aquela pessoa que chama uma mulher por um nome inescrupuloso? Sabe? Moleque. É o que fazem com o pastor, molecagem. Pastor ladrão. Pastor, não sei não. Sabe por que as pessoas estão fazendo isso? Porque a fé da igreja está duvidosa. Nós vamos ter, queridos, que nos consagrar e manifestar esse avivamento por meio do equilíbrio de uma fé com obras. Que obras, pastor? Os sinais, os prodígios, os milagres. Essas pessoas têm que respeitar a igreja, porque a igreja é a luz, é o sal da terra. A igreja veio para temperar. A igreja veio para tirar a sociedade de uma confusão e botar ela em família. A igreja veio para tirar a sociedade do marasmo, do desrespeito, até que se prove o contrário. Se tu és autoridade, é autoridade, e ponto final. Mas eu tenho essa e essa regra para ser a autoridade. Está dentro? Tá, ok. Não está, dá licença que vai entrar quem tem autoridade legítima. Sem briga, sem narrativa, sem advogado do diabo, sem conversa. Pronto. E aí nós vamos ter o avivamento. Aí vem o Senhor. Pega essa. Aí vem o Senhor e manifesta o poder dele. Deixa eu ver, verso 22. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. A fé de quem, pastor? De Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Amém? Levante as suas mãos para o céu. Eu vou orar por você, e você vai ser despertado. Escute o que eu vou falar para você. Você vai levar o evangelho para as pessoas, indiferente de cor, raça, de status, cor. Você vai levar o evangelho que vai tirar essa pessoa da situação que ela está e vai elevar o nível dela para um nível parecido ou melhor que o seu. Se você deseja realmente, querido, levante as suas mãos. Porque se você conseguir desejar hoje esse avivamento para o teu vizinho, para o teu semelhante, hoje o poder de Deus está entrando na sua vida e regulando, equilibrando toda a sua existência. Se você desejar hoje aqui a mudança para o teu próximo, o Senhor já começou a mudar a tua história. Aleluia. Se você deseja hoje aqui mudar a história de alguém, o Senhor já começou a mudar a tua, e Ele vai cumprir o desejo do teu coração, como está escrito. Se você cumprir com a vontade de Deus, se você o amar, Ele vai realizar os desejos do teu coração. Então levante a sua mão ao alto e entregue ao Senhor. Faça um propósito com Ele agora aí. Fala: Senhor, eu quero ser o sinal, eu quero ser o prodígio para esse avivamento. Faça essa oração agora. Meu Deus, eu oro e fortaleço a tua igreja. A igreja Sara Cavalhada é do Senhor, e eu fortaleço os meus irmãos
para nesses dias em que nós estamos vivendo, ser igreja verdadeira, ser uma igreja que manifesta a fé com obra e que vai trazer a demonstração do maior avivamento dessa região da Zona Sul de Porto Alegre. Nós oramos e profetizamos que o salão que está sendo construído ao lado, ele será pequeno para 400 pessoas. Essa igreja vai voltar a crescer. Eu profetizo que tudo que se levanta contra o crescimento dessa igreja está sendo destruído, porque aqui há homens e mulheres que têm uma fé que produz obras poderosas em Cristo Jesus. Eu profetizo que tudo que o diabo colocou no seu caminho hoje está sendo aniquilado. Em nome de Jesus, tudo que o diabo levantou contra a tua casa, contra a tua família, hoje está sendo queimado. Levante as suas mãos e diga: sou eu, Senhor, o instrumento do avivamento. Diga: pode vir, Espírito Santo. Aleluia. Diga: pode vir, Espírito Santo. Usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha casa para transformar o próximo, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude o nome dele, dá uma festa. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, se prepare para anunciar novas de júbilo. Deus abençoe. Claro, sei que o Senhor salva o seu povo.